Olá a todos, eu sou Bruno Lauteriung e hoje estou com o Diego Gadelha, diretor do Hospital Help. Diego, o hospital deu início a alguns processos de expansão, né, de investimento, e eu queria saber de você, desse processo, vocês também querem uma nova contratação de colaboradores, né? Chegar a 2.000 no total. Como você avalia que ocorrerá esse processo? Bom, Bruno, primeiro, muito obrigado aí pelo convite, né? Um prazer estar aqui falando para você e para o seu público. A gente tem um grande desafio pela frente, né? A gente iniciou nossa operação há um ano agora, o Hospital Help. Help significa Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa. Então, ele vem para reposicionar a medicina no Nordeste, né? Como um dos principais players médicos aqui no Nordeste, e com a intenção clara de inverter o fluxo. Então, a gente entende que por que a pessoa tem que sair do Nordeste para tratar câncer, por exemplo, em São Paulo. Esse é uma das nossas missões. Por que não ter o que há de melhor disponível no mundo aqui na região Nordeste? Né? E quando você parte de um pressuposto como esse, ainda mais num hospital que é filantrópico e que atende 60% SUS e 40% da demanda de particular e convênio, você tem um desafio muito grande. Primeiro, aqui na nossa região, né, a gente tem uma dificuldade maior em termos de mão de obra. Como o HELP é um hospital de ensino atrelado à universidade também, que é a Unifacisa, isso nos apoia, isso nos ajuda a desenvolver também essas pessoas. Então, esse processo de contratação passa primeiramente por um desenvolvimento interno, né, de potenciais colaboradores. Então, a gente tem uma rede de aluminais vasta, né, dentro da própria instituição, de ex-alunos que são médicos, enfermeiros, técnicos e que se juntam a esse corpo clínico. Mas também há necessidade da gente importar alguns talentos, né, o que torna esse desafio maior, e aí a gente tem feito, né, busca ativa, também alguns parceiros com headhunters, né, importantes do mercado, que para posições estratégicas a gente tem trazido. Por exemplo, o CEO do Help, ele veio do mercado, alguém que estava no mercado em São Paulo, já tinha atuado também aqui no Nordeste. Os gerentes, em sua maioria, também vieram de outras regiões, mas a maior parte dos colaboradores são aqui da região mesmo, da Paraíba e do Nordeste. E digo que a gente tem, por mais desafios que tenhamos, a gente tem conseguido aí formar um bom time, né, para estar realizando esse sonho aí da gente realmente ser uma nova referência de atendimento médico aqui no Nordeste. Diego, você mencionou, então, é cerca de um ano já de operação do hospital, né? Eu queria saber de você quais foram os principais desafios superados nesse um ano. Olha, colocar assim, o hospital, ele já nasce como um desafio conceitual, porque ele é um hospital que já nasce como o maior hospital do estado da Paraíba, um dos maiores do Nordeste, né, com um hospital que tem 400 leitos, mais de 40 mil metros quadrados de área construída. Então, construir esse hospital já foi um grande desafio, né, tirar ele do papel, e aí a gente precisou criar um arcabouço aí logístico e financeiro para fazer com que isso fizesse sentido. Então, a universidade, a Unifacisa, construiu todo o hospital com recursos próprios e com financiamentos privados também. Ela é dona do prédio, e a gente optou, né, por colocar uma fundação, que é a fundação que é mantida também pelo grupo, para ser a gestora desse hospital. Então, esse hospital é um hospital sem fins lucrativos, né, que tenha certificado de entidade beneficente de assistência social, né? Então, ele tem a obrigação, por lei, de atender pelo menos 60% dos pacientes SUS e filantropia. E isso nos dá alguns benefícios também, em termos de captação de recursos e também benefícios fiscais, né? Isso faz parte da estratégia da gente poder está atrelado ao ensino, que é a missão do hospital, e para ter ensino, necessariamente, você precisa estar vinculado ao SUS, né? Então, isso já era uma necessidade. E o fato dele ser filantrópico, né, uma outra estratégia também para torná-lo viável, né? A gente não tem intenção nenhuma em distribuir lucro, em ganhar dinheiro com esse hospital. Era realmente uma intenção humanitária da gente mudar, né, trazer o que tem de melhor para a população carente aqui do estado,
e isso se vindo à educação, mas de certa forma isso também precisa ser viável, né? Precisa pagar suas contas. Então, ser um hospital filantrópico traz alguns benefícios que ajudam nessa viabilidade também do hospital. Então, assim, primeiro de tudo foi como planejar isso. Então, a gente teve alguns parceiros importantes nesse projeto, um dos mais relevantes desde o início do planejamento, né? O primeiro business plan do negócio foi o Hospital Einstein, né? A Rede Einstein em São Paulo. Eles foram nosso parceiro como consultor, né? Desde o início lá do projeto até o início da operação. Aí, com a entrega da operação, essa operação do dia a dia é por nossa conta, né? Mas eles participaram aí desde a revisão da planta, do projeto arquitetônico, como também dos fluxos operacionais, né? Dimensionamento de equipe, protocolos, enfim. Isso daí foi um outro desafio grande. Claro que quando você começa, a realidade que está ali na planilha, ela acaba sendo diferente. A gente tem que aprender como, por mais que seja um hospital de grande porte, funciona também um pouco como startup, né? A gente vai abrindo uma ala e aí entende a necessidade que o mercado está precisando maior. Então, por exemplo, não estava na nossa programação iniciar a operação pela pediatria, né? A pediatria seria um escalonado mais para frente. Porém, pela necessidade local, principalmente de uma situação sazonal da epidemia e também do aparecimento de doenças respiratórias. Agora mesmo a gente está com um novo surto de bronquiolite aqui em crianças, então a necessidade do SUS na região, as UTIs cheias, enfermarias cheias, então a gente decidiu mudar a programação, né, para atender a necessidade da população. E no mercado de saúde isso é muito dinâmico, né? Então, assim, no final das contas, a gente constrói um hospital como esse para servir, né? E para servir, a gente precisa estar alinhado com a necessidade da população. Então, a gente precisou fazer alguns ajustes de rota, né? Como essa situação da pediatria. A oncologia, que seria a primeira a inaugurar, nós estamos inaugurando agora, esse mês. Então, tivemos algum atraso na entrega do equipamento, né? Dificuldade também devido à guerra, então atrasou frete, algumas partes de equipamento eram produzidas na Ucrânia, então assim, coisas externas acabam interferindo no nosso planejamento, mas de uma forma geral, a gente com um ano, acho que a gente tem conseguido entregar tudo que a gente se dispôs, né? Um outro desafio, falando em desafios, é a burocracia, né, de credenciamentos e habilitações, tanto no SUS, né, quanto no setor regulado de convênios. Então, há uma demora nas negociações e até burocracia mesmo nos processos internos aí de validação, de compliance. Hoje, todos os convênios são grandes redes, né? Então, isso também demorou mais tempo, né, do que a gente esperava, né? Já credenciamos uma ampla rede de convênios, ainda faltam alguns players importantes se juntarem, né? E isso tem sido feito. Então, acaba que aquela agilidade, a velocidade que a gente imaginava que ia ter não foi a mesma, e obviamente isso gera um desafio financeiro ali da gente manter, né, essa operação. A gente já tinha entendido que esses 2 primeiros anos de um ramp-up de um hospital teríamos que bancar essa operação aí com recursos próprios, né, por um tempo. Isso estava na conta, né, e a gente está bem confiante que a partir desse segundo semestre e do início de 2025 a gente realmente tem uma virada importante aí, tanto na condição de impactar as vidas, as pessoas que estão se beneficiando já desse hospital, quanto também de mantê-lo numa viabilidade financeira como havia sido planejado. Perfeito, Diego. E como que a tecnologia apoiou o hospital durante esse primeiro ano aí? Olha, a tecnologia é um dos pilares aí de sustentação desse hospital. Acho que quando a gente lançou o projeto do hospital, se não me engano, em 2017, o slogan do primeiro lançamento do hospital era Help, um hospital que já nasce no futuro. Então, entendendo que
nós precisávamos construir não um hospital que repetisse o modelo dos hospitais já existentes, mas que sim viesse trazer soluções para o que fosse necessário para o futuro. A gente entende que a tecnologia é um grande aliado no sentido da prevenção. Então, hoje a gente já tem vários devices portáteis que substituem grandes equipamentos que antes eram restritos a hospitais, e a gente já consegue ter diagnósticos nesses pacientes com brevidade, mas as pessoas, por um bom tempo, ainda vão precisar, em situações críticas, estar em um ambiente controlado, monitorizado, com a equipe de enfermagem médica junto, né? Então, a gente entende que a figura do hospital, né, ele vai continuar a precisar existir por um bom tempo, né? Por mais que exista um avanço tecnológico, mas a internação em leito isolado em casa ainda é muito complexo para o tanto de necessidade de intervenções que um ser humano precisa quando está internado, né? E até procedimentos invasivos em si. Então, entendendo esse conceito, a gente tem um pilar de tecnologia no que a gente vai oferecer de qualidade de equipamento, de nível de tecnologia. Então, a gente fez um acordo com a Philips, e trouxe tudo o que tem de mais novo e de lançamento no parque de equipamentos médicos da Philips. E então, a ressonância magnética de última geração, que foi a primeira a ser instalado no Brasil, outro tomógrafo também, tudo de última, de ponta, cirurgia robótica, a gente já tem uma sala preparada para cirurgia robótica, né? Isso, em termos de tecnologia, é algo muito relevante, né? Na nossa programação também há de ter atendimentos por telemedicina, a gente fez ações durante a pandemia, né? Mas agora a gente tem uma estruturação de um modelo de negócio realmente pensando em como a gente pode plugar os serviços de telemedicina como acompanhamento, né, pós-alta ou de prevenção também aos pacientes que estão na nossa rede aí de conveniados e parcerias. Além disso, o HELP ele nasce com uma missão que já está no nome, além do ensino, de ser um grande laboratório de pesquisa. E esse laboratório de pesquisa, tanto de pesquisas clínicas, né, de desenvolvimento de entendimento de novas doenças, de desenvolvimento de novos medicamentos, né, de pesquisa para entender impacto de procedimentos ou ações médicas que tem naquele paciente, mas também para ser um hub de tecnologia, de startups, de inovação e de desenvolvimento de novos produtos para a área da saúde. Então, esse é uma outra vertical que a gente inicia, né, esse trabalho agora. Então, o primeiro ano foi muito focado em colocar o hospital operacionalmente para funcionar. A partir de agora, a gente começa a estruturar esse outro projeto de inovação, né, tanto do grupo da Unifacisa como no HELP, e a tendência é que a gente tenha novidades interessantes aí ao longo desse segundo semestre também nessa área de desenvolvimento de produtos tecnológicos associados à assistência, né, e um hospital que é vinculado ao SUS tem um poder muito grande de fazer esse link entre a pesquisa e a assistência. Diego, e como que a tecnologia, você vê, ela tanto apoiando vocês já, como talvez futuramente, ela apoia na questão de atendimento ao paciente, né? Sim. Bom, isso, pra você ter uma ideia, apesar de ser um hospital do SUS, todos os leitos do nosso hospital, então você tem uma comunicação direta com o posto de enfermagem, com a enfermagem, né? Não é só comunicação de voz, monitorização de todos os equipamentos ali, monitores cardíacos, de respiração, isso tem em tempo real, gráficos e análises, né, para que a equipe de enfermagem e a equipe médica possa estar se utilizando. Né? Fora disso, a gente tem um sistema de pneumático, que também não deixa de ser um desenvolvimento tecnológico, em que até 7 segundos qualquer medicação colocada numa cápsula ela pode sair da farmácia e ir direto, né, para um sistema de vácuo, de tubos de vácuo,
para o leito do paciente ou para a unidade de posto mais próxima a que o paciente está, isso mesmo nas enfermarias do SUS, como também exames laboratoriais podem ser feitos nesse formato. E o HELP tem uma missão muito grande de trabalhar a humanização. A gente entende que as pessoas não devem ser tratadas diferentemente por ser convênio particular, né, ter que ter um tratamento melhor do que alguém que é do SUS. Então, a gente realmente veio para quebrar esse paradigma. Então, para você ter uma ideia, o mesmo porcelanato do chão da enfermaria do SUS é a mesma da enfermaria privada. E não é o mais simples, a gente nivelou por cima. A gente está colocando, a gente não rebaixou o nível do particular e convênio, a gente subiu o nível do SUS para que fosse igualado por cima, né? Porque você tem uma ideia, todo paciente internado na ala do SUS tem direito a um jardim de inverno particular da sua janela. Então, ele tem um olhar para um jardim na sua janela, uma cadeira do acompanhante, ar-condicionado individual, controle de iluminação individual também, para que tenha todo o conforto, né, esse paciente nosso que está internado no SUS e também no particular. Então, além disso, entendo que para a humanização, a tecnologia pode ser uma ferramenta muito importante, né? Ela nos dá dados, ela consegue mapear, filmar, avaliar comportamento, né, desses pacientes à beira do leito, entender, inclusive utilizando inteligência artificial. A gente tem softwares que conseguem capturar behavior, né, comportamento das pessoas pela forma, como a mímica facial está acontecendo. Isso pode sinalizar dor, isso pode sinalizar sofrimento e pode ser um auxílio na tomada de decisão médica e também no amparo, né, da enfermagem ali para esse paciente. Então, é super relevante a utilização da tecnologia, não como substituto do ser humano, mas como uma ferramenta que vai dar mais tempo para o ser humano, no caso os médicos e o enfermeiro, a fazer o que é mais caro, o que é mais importante que o ser humano faça, que é ser humano, né? Que é tocar, é aliviar, é conversar, é poder ter tempo para se dedicar à relação médico-paciente ou enfermeiro-paciente, que faz total diferença, né, no processo de cuidado, na atenção dentro de um hospital. É muito mais importante do que estar preenchendo papel, digamos assim, ou um protocolo ali burocrático, que são situações que certamente o uso da tecnologia pode automatizar vários processos e deixar o médico, a equipe de enfermagem muito mais livre para poder cuidar do seu paciente no que ele mais precisa, que é o toque humano nessa relação. Perfeito, Diego. Você mencionou a inteligência artificial, né? Eu queria saber de você, tanto no viés educacional que você mencionou, quanto na gestão hospitalar. Como você acredita que ela pode apoiar essas duas frentes? Tá, eu, assim, além de estar envolvido no projeto do Hospital Help, eu também dirijo a Unifacisa, né, aqui em Campina Grande. A Unifacisa é um centro universitário que tem 25 anos hoje e que tem cerca de 14 cursos de graduação, mas o curso mais prominente assim, é o curso de medicina, né, que tem esse vínculo forte também com o Hospital Help. Então, entendendo esse contexto, a inteligência artificial, assim, para mim, ela é uma revolução no sentido de que a forma como a gente interagia com o conteúdo do ponto de vista educacional era uma antes e se torna outro agora, mais ou menos o poder de transformação que o desenvolvimento da internet causou, né? Então, a gente tinha, antigamente, a gente buscava o conteúdo nos livros físicos, nas enciclopédias, né? E a partir da tecnologia, do advento da internet, a gente começou a usar buscadores como o Google, por exemplo, ou buscadores acadêmicos, né, como o PubMed ou Escola, enfim, para lhe dar as ferramentas de artigos científicos, livros, revisões bibliográficas, e isso mudou completamente a forma como a gente tem acesso ao conteúdo e não deixou de ter democratizado também esse acesso ao conteúdo, porque hoje está disponível aí para a maioria das pessoas que consegue ter um acesso à internet hoje.
E a inteligência artificial, eu entendo que é uma revolução nesse sentido, né? Porque você consegue trazer interpretação para esses dados que estão disponíveis aí na rede, né? Então, você já tem o conteúdo na rede, você vai ter uma inteligência ali, uma ferramenta que vai conseguir interpretar, condensar e trazer uma solução no contexto que você direciona, no contexto que você precisa, né? Então, isso é extremamente poderoso, né? A gente já utiliza, por exemplo, na educação, em relação à avaliação de alunos. A gente tem uma grande prova que fazemos com todos os alunos na Unifacisa, que é o teste de progresso. O teste de progresso é aplicado para o aluno do primeiro ano, primeiro período do curso, até o aluno do último ano, e é a mesma prova. Então, mas é uma prova de nivelamento com todo o conteúdo, né, que necessário a ser conhecido por um médico, por exemplo, né? É uma prova como se fosse uma prova de todo o conteúdo da medicina, uma prova extensa, mas que você vai progredindo ao passar dos anos, à medida que você vai adquirindo conhecimento, a tendência é que o aluno vá melhorando suas notas nesse teste de progresso. E a gente consegue utilizar dados de inteligência artificial para entender como é que está essa curva, né, desses alunos, comparado com a média da turma, comparado com a média do Brasil, comparado com a média da turma, comparado com a média do Brasil, comparado com a média internacional, e entendendo também o que cada um está falhando mais. Então, eles conseguem entender, poxa, acertei mais as questões de saúde coletiva, mas tais e tais temas eu não estou tendo uma resposta muito consistente, e aí a inteligência artificial consegue mapear isso e criar um plano de desenvolvimento para aquelas questões que ele não tem, não está sendo consistente, como também para as disciplinas. Poxa, eu fui muito bem em saúde comunitária, mas na pediatria ali tive um número de acertos muito maior, e principalmente em tais e tais e tais tópicos, esses eu não estou conseguindo performar bem, e aí desenvolver também um plano de estudos, ali, de orientação, de guideline, baseado nas jornadas que a gente tem presetadas, é algo que a gente já está fazendo. Então, para ter uma ideia de como a inteligência artificial é muito embrionária ainda, né? A gente ainda está na fase inicial ali do relacionamento com a inteligência artificial, mas já tem atitudes e soluções que já causam impacto profundo. E isso no âmbito médico e hospitalar vai ser tão relevante quanto no educacional. Então, a maioria das doenças, dos tratamentos médicos, dos planejamentos médicos, são baseados em protocolos, né? Protocolos que são guidelines da Sociedade Americana, Sociedade Europeia, Organização Mundial de Saúde, enfim. E esses protocolos, eles tendem a ser muito objetivos, né, baseados em dados bem objetivos, e criam planejamentos terapêuticos e de atendimento para diferentes estágios e doenças e situações que a pessoa esteja passando. Então, isso aí é claramente algo em que a inteligência artificial vai poder criar planos, né, de tratamento, como também já acontece hoje de diagnóstico, né? Então, uma das principais especialidades mais impactadas hoje pela inteligência artificial é o diagnóstico por imagem, por exemplo, a radiologia. Então, quando você pega uma imagem de ressonância magnética de um tumor cerebral, hoje a gente já tem softwares que conseguem predizer o diagnóstico correto daquele tumor cerebral, né, em 98% das vezes, 99% das vezes, em índices muito semelhantes à média, né, dos radiologistas, né, e aproximada à média dos melhores radiologistas humanos. Então, assim, até melhor do que a média dos radiologistas gerais. E isso daí também é algo super poderoso no sentido de a gente democratizar o acesso mais rápido a resultados primários desses exames. Claro que isso deve ser revisado, né, principalmente em casos de diagnósticos mais complexos, mas já é algo acessível e que já está sendo utilizado. Então, da mesma forma que acontece com a imagem, planejamento terapêutico, processos internos dentro de um hospital, automatização de processos,
imagina, até a parte burocrática, como eu estava falando. A inteligência artificial vai ajudar aos médicos a serem mais humanos, porque eles vão ter mais tempo de se dedicar ao humano. Então, processos de autorização de convênios, né, de liberação de OPME para uma cirurgia, OPME, órteses, próteses. Então, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia de catarata, precisa ter uma lente intraocular, e aí pedir a liberação dessa lente intraocular no convênio. É um processo extremamente burocrático que certamente a inteligência artificial pode automatizar e fazer isso automaticamente, tomando ali vários minutos da agenda da semana do médico para ele se dedicar ao que é mais importante. Né? A própria telemedicina, entendo que análise de dados, estatística de dados, de qualidade, de nível de qualidade assistencial. Então, por exemplo, número de média de óbitos que tem naquele centro cirúrgico, naquela UTI, taxa de infecção, né? E fazer análises estatísticas para tentar descobrir fatores causais para que aquilo esteja acontecendo ou não. É outra situação que a inteligência artificial pode ajudar, e como também melhorar a comunicação entre a equipe médica, né, troca de plantão, discussão de casos, discussão com os colegas, né, e também comunicação com o paciente. Então, aplicativos, né, comunicação de prevenção, de acompanhamento, confirmação de consulta, agendamento de exame, cirurgia, né, tira dúvidas, né, dos procedimentos. Então, é algo em que a tecnologia e a inteligência artificial podem, sem dúvida, ser um grande aliados aí para toda a assistência. Perfeito, Diego. Eu queria agradecer muito todo o conteúdo que compartilhou comigo aqui hoje e espero revê-lo em outras entrevistas, eventos e artigos do Saúde Digital News. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno.